meu nome é Cibele Bonacasata e este é o primeiro vídeo do canal. Seja muito bem-vindo, você que está me assistindo. Eu sou terapeuta transpessoal sistêmica. Pera, o que é isso? Calma aí que ao longo do vídeo eu vou explicar. Antes de explicar, vou falar aqui rapidamente os tópicos que eu vou estar abordando aqui nesse vídeo, para vocês saberem exatamente o que vão encontrar pela frente. Primeiro de tudo, como eu me tornei psicoterapeuta? Quais são as minhas habilitações e especialidades? Como é um atendimento psicoterapêutico? E eu também vou falar aqui um pouco das propostas desse canal aqui do YouTube. Começando então com o primeiro tópico, como eu me tornei psicoterapeuta. A minha história com a terapia, ela começou há muito tempo atrás, quando eu busquei terapia pela primeira vez para tentar ressignificar um luto o qual eu não estava conseguindo lidar. Já fazia muitos anos, então eu busquei uma psicóloga para conseguir me ajudar a lidar com aquilo. Depois disso, fiquei com essa profissional me acompanhando ao longo de 6 anos, o que foi ótimo. Porém, depois de um tempo, eu precisei mudar de profissional, até mesmo foi ela quem me indicou outro profissional. E durante esse segundo acompanhamento, eu comecei a ter alguns sintomas que eu percebia que aquela terapia não estava conseguindo suprir de fato. Estava me ajudando muito, todo o processo terapêutico que eu passei, pelo menos, foi fundamental para minha vida, mas eu sentia que eu precisava de um algo a mais, porque algumas questões as quais a gente estava trabalhando em terapia estavam me causando várias crises de ansiedade e até mesmo algumas crises de pânico. Então, eu pesquisei no Google uma imersão terapêutica, porque eu achava que eu precisava ir para um lugar longe de todo o meu ecossistema. Ó, já tô aqui inserindo uma palavra importante no nosso ramo, ecossistema. Ecossistema é onde você vive. Então, as pessoas que estão ao seu redor, a sua casa, os seus animais, se você tiver animal de estimação, tudo isso faz parte do seu ecossistema. Eu sabia que eu precisava me afastar do meu ecossistema para conseguir ter mais discernimento e entender as minhas questões internas sem as influências externas que aquele ambiente, o qual eu já estava acostumada a estar todos os dias, vinha me trazendo. Fez sentido até aqui? Vamos lá! Continuando o fio. Digitei então no Google imersão terapêutica. Eu encontrei uma imersão, a qual, depois de ler tudo que estava escrito ali no site, eu identifiquei que era exatamente aquilo que eu precisava. Essa imersão se chama Catarse e ela é mediada, né, pelo Jordan Campos, um psicoterapeuta transpessoal sistêmico, que é uma abordagem a qual eu nunca havia ouvido falar, e era feita na Bahia, em Salvador, mais especificamente. Eu, que morava na época em Caraguatatuba, olhei para aquilo e falei, preciso, eu vou. Tive o apoio na época da minha mãe, então peguei minhas coisas, comprei minha passagem, juntei minhas coisas e vim. Por que vim? Porque hoje eu moro em Salvador. Vocês vão acompanhar a história até aqui. Quando eu cheguei no Catuçaba, que é o resort onde foi esse catarse que eu participei, eu achei aquilo muito estranho, confesso. Acho que eu nunca falei isso pra Jordan, mas eu achei muito estranho e eu duvidei muito da abordagem, porque era muito diferente de tudo que eu já havia visto. E eu pensei, será que isso vai dar certo? Será que faz sentido? Bom, eu não sou boba nem nada, pensei, ninguém aqui me conhece. Eu vim até aqui para resolver meus problemas, então vou mergulhar de cabeça. Aí eu decidi que eu não teria vergonha, que eu não ficaria insegura em falar sobre as minhas dores, porque é um grupo, né? É como uma terapia em grupo, só que muito mais forte, muito mais intensa,
com abordagens muito, eu chamo, quer dizer, não eu, né? Jordan chama de terapia de choque. E faz sentido. Porque ela te coloca ali pra te confrontar e pra você lidar com as suas demandas de uma forma bem assertiva, bem direta. E foi isso que eu fiz. Então, encarei todas as causas que estavam por trás ali daquelas crises de ansiedade, daquelas crises de pânico, e tudo aquilo na hora me deixou um pouco zonza, né? Te dá essa sensação de amortecimento. Mas depois que eu voltei do Catarse pra minha casa, as crises cessaram. A ansiedade continuou, sim, a ansiedade continuou. Não é 100%, né? Não é 3 dias que vai resolver sua vida inteira. Mas as crises, que eram aquelas crises, eu acordava já em crise e ia dormir em crise, elas cessaram. Então, eu pus na cabeça que eu precisava entender melhor o que era aquilo e que abordagem era essa. Depois de alguns meses, abriram as inscrições para o TTS 12, que é o curso de formação da terapia transpessoal sistêmica, que é exatamente a abordagem a qual o Jordan usa. Aliás, foi exatamente ele o precursor dessa abordagem, que é uma mistura, ela integra várias outras abordagens em uma só. Eu já tinha passado por outros tipos de terapia integrativa e sabia que aquilo fazia sentido para mim, mas eu não sabia o quanto o TTS, que é a terapia transpessoal sistêmica, poderia trazer uma forma, um olhar diferente, que é a forma transpessoal. Então, ela traz essa vertente transpessoal, vou explicar melhor isso no próximo vídeo, que vai ser sobre o que é TTS. E, enfim, a forma transpessoal, que é tudo que a gente passa, tudo que a gente vive, não é só sobre nós, transpassa você. E tem a ver com as energias, as influências que você recebe, o ambiente no qual você está inserido e muitas outras questões da sua vida. Então, você tratar e trabalhar o paciente com base também nesse contexto geral faz muito mais sentido do que tratar e trabalhar ele somente pelo que ele te traz, pelo que ele te diz. Basicamente, essa é a história de como eu me inscrevi no TTS. Tá, mas e antes do TTS? O que estava acontecendo na minha vida? Antes do TTS, eu sou jornalista. Eu ia falar eu era, mas eu nunca vou deixar de ser. Jornalismo tá em tudo que eu faço. Tá no vídeo que eu gravo, no roteiro que eu escrevo pra gravar o vídeo, no Instagram, tá nas entrevistas de atendimento, jornalismo tá na escrita, jornalismo tá em tudo. Primeiramente, sou jornalista. E eu fiz uma transição de carreira. Primeiro, comecei o TTS de forma online, então fiz o primeiro ano do curso de forma online, e já o último semestre, os últimos 5 meses mais ou menos, eu decidi fazer essa virada de chave na minha vida, juntar todas as minhas coisas e vir para Salvador para finalizar esse curso de forma presencial, porque naquele momento fazia muito sentido para mim e eu agradeço muito a Cibele do passado por ter feito isso. Hoje moro em Salvador, pertinho do núcleo Jordan Campus, que é onde eu também atendo, onde eu me formei e onde eu atendo hoje. Faço parte do time de terapeutas do núcleo Jordan Campus, tô sempre ali, tô sempre participando das coisas e isso também agrega no meu crescimento profissional, né? Crescimento pessoal e profissional. Em paralelo, também faço muita terapia, também tô sempre em contato com isso, me desenvolvendo, porque só sendo uma pessoa melhor que eu também vou me tornar uma terapeuta melhor. É isso o que eu acredito, isso é um dos meus valores. Durante essa trajetória aí, desses últimos 2 anos, eu me formei, me habilitei e me especializei em inúmeras coisas, né? Hoje eu tenho especialização em terapia transpessoal sistêmica, com habilitação para ser consteladora, iridóloga. Meu Deus, o que é iridóloga? Iridologia é o estudo da íris, ok? Então, essa pequena parte do seu corpo, ela diz muito sobre o seu comportamento. E sim, eu posso ler a sua íris.
eu uso isso para agregar no meu atendimento quando eu acho que é necessário entender um pouco mais do comportamento do meu paciente. E eu falei da constelação, não é exatamente a constelação familiar, é a constelação transpessoal. E o que seria a constelação transpessoal? Eu tenho, no caso, a habilitação de trazer uma ordem sistêmica para a vida do meu paciente. Então, conforme o paciente me traz essa demanda de que talvez as ordens hierárquicas, se você já ouviu falar em constelação familiar, vai entender um pouco mais, mas eu vou explicar aqui, para quem nunca ouviu falar. Ordens hierárquicas de dentro da família é basicamente quem veio primeiro está acima. Então, seus pais estão acima de você na sua cronologia, na cronologia familiar. Então, dentro do seu sistema familiar, primeiro tem os avós, abaixo dos avós os pais, abaixo dos pais você, depois de você seus filhos, enfim, seus irmãos estão do seu lado. Conforme você julga seus pais ou toma para você responsabilidades que são de seus pais, você sai do seu lugar nessa hierarquia familiar e você se coloca acima dos seus pais. Tá, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vai ficar pesado para você. Porque você vai sair do seu lugar, você também tem as suas atribuições, você também tem as suas responsabilidades dentro da sua vida e você vai para um lugar de acima dos seus pais, tomando as dores dos seus pais e cuidando deles de um lugar que não é seu. Ah, mas e se meus pais precisarem ser cuidados e precisarem que alguém esteja lá e só tem eu? Você pode cuidar dos seus pais a partir do seu lugar de filho ou de filha. Você não precisa tomar um lugar acima deles ou do lado. Às vezes, um pai ou uma mãe ausente faz com que o filho se coloque no lugar de companheiro dessa mãe ou companheira desse pai. E isso também é muito ruim para a vida desse filho ou dessa filha, entende? Aqui foi só uma pincelada. Posso trazer mais conteúdos sobre isso. Dentro do meu atendimento, diante dessa habilitação que eu tenho, eu trago várias técnicas para que o meu paciente saia desse lugar que é pesado para ele, que não é bom para ele, que não é funcional, e volte para o lugar onde é funcional, é mais leve, onde a vida dele vai fluir. Vou dar mais um exemplo. Aconteceu já com pacientes que estavam sentindo um peso muito grande, não conseguia se relacionar direito com o pai. E aí o que era? Ele tinha saído do lugar dele, estava no lugar de avô. Então estava no lugar de pai do pai dele. E esse lugar de pai do pai dele trazia um peso para ele, não deixava ele ver o pai dele com admiração de filho. Só deixava ele olhar para o pai dele como um homem imaturo. Não conseguia ver as qualidades do pai. E isso era muito prejudicial, tanto para a relação dos dois, quanto para a saúde mental desse meu paciente. Com movimentos sistêmicos, tudo isso ficou muito mais leve e fluiu dentro da vida dos dois. Um outro exemplo, uma paciente minha estava com dificuldades em se relacionar com homens. Ela perdeu o pai muito cedo e tomou o lugar de marido da mãe. Então, ficou cuidando muito da mãe, se preocupando muito com a mãe, estando muito ao lado da mãe. E isso prejudicou os relacionamentos dela ao longo da vida. Ficou muito difícil para ela se relacionar com os homens. A partir desse movimento sistêmico de inclusão do pai no lugar de pai e volta dela para o lugar de filha, tudo isso fluiu muito melhor. E aí, ao longo da terapia, ela já estava namorando, já estava conseguindo se relacionar de forma saudável com outros homens. Então, mais ou menos isso. Voltando para outras habilitações e especialidades que eu tenho. Eu sou reikiana, que significa que eu tenho o curso de Reiki níveis 1 e 2. Reiki é basicamente cura pelas mãos. É essa definição de Reiki. Eu não gosto dessa palavra, eu prefiro usar transmutação, transformação, porque a cura, ela, na verdade, ela é um conjunto, né? Não depende só de uma técnica, uma abordagem ou um profissional. Depende de um conjunto de coisas. E depende também do paciente. Mas o Reiki é muito interessante porque ele te ajuda a modular a sua energia através da canalização energética dos seus 7 chakras.
posso também falar melhor disso em um outro vídeo. Também sou especialista em reprogramação mental e terapia regressiva. O que é terapia regressiva? O que é reprogramação mental? São técnicas extremamente importantes no dia a dia da minha profissão que te ajudam a ressignificar, transmutar significados os quais você colocou em cima de alguma coisa, crenças limitantes, mudar um padrão mental que não é funcional hoje para um padrão mental que seja funcional. E a terapia regressiva, ela te ajuda a ressignificar traumas. Extremamente importante essa ferramenta, é uma ferramenta que eu utilizo bastante. O atendimento psicoterapêutico, ele dura mais ou menos 50 minutos. Se precisar estender e não for prejudicial tanto para mim quanto para o paciente, eu estendo sem problema algum. Mas a parte importante ele é um atendimento semanal. Em alguns casos, sim, eu abro a exceção para fazer atendimentos quinzenais, se o caso do paciente puder ter um atendimento quinzenal. Mas semanal é muito mais eficaz e traz um resultado muito melhor para o paciente, porque não deixa aquele conteúdo esfriar. É o tempo certinho do cérebro conseguir processar todas as informações que foram trazidas à tona em uma sessão e conseguir dar espaço para outras informações que vão ser abordadas na sessão seguinte. Em alguns momentos eu posso passar uma tarefinha de casa para que esse paciente faça em casa, reflita sobre o que aconteceu na sessão, possa ter esse momento sozinho. Eu também trago muito nos atendimentos a psicoeducação. O que é a psicoeducação? Depois do paciente falar muito sobre um problema, eu trago para ele questões pertinentes à situação que ele está passando, mas que eu, como psicoterapeuta, estudei mais a fundo dentro do curso de psicoterapia. Por exemplo, a informação de que a mente pensa e o cérebro executa. E que se a mente pensa em algo do passado, o cérebro acha que aquilo está acontecendo e executa aquilo no presente. Isso é uma psicoeducação. Eu vou trazer essa informação, eu vou explicar, eu vou mostrar para o meu paciente como aquilo pode estar atingindo o dia a dia dele, sem fazer nenhuma técnica específica. Por fim, quais são as propostas aqui do meu canal? Trazer psicoeducação, sim, né? Mostrar para vocês coisas que possam ser pertinentes para o dia a dia de vocês. Também trazer temas importantes que possam ajudar vocês a se virarem em casa. E também trazer as motivações que podem te levar para a psicoterapia. Às vezes você acha que não, terapia não é pra mim, eu não preciso disso nesse momento. E através de um vídeo importante, com fundamentação, com informações importantes, você pode acabar descobrindo que sim, terapia é pra você e que talvez esse seja o melhor momento de você começar. Basicamente é isso. Eu espero que vocês gostem, que vocês tenham gostado desse vídeo, que gostem dos próximos, que gostem da proposta do canal. Eu estou aberta a críticas construtivas, estou aberta a sugestões, podem conversar comigo tanto aqui quanto no Instagram. Quero vocês engajando bastante, vou trazer demandas que me peçam. Beli, fala sobre isso, fala sobre aquilo, vou trazer. Seja curiosidade sobre o Instagram, sobre a marca Terapeuta Beli, que é uma marca que eu estou começando agora, né? Porque nesse mundo não basta ser psicoterapeuta, eu também preciso criar uma marca, né? Para estar presente nos canais digitais, para poder chegar até vocês, para que vocês tenham acesso a mim, para que vocês entendam o valor da psicoterapia, enfim. Tem tudo isso. Estou começando esse canal no YouTube agora e vamos juntos. Estamos juntos nessa. Essa caminhada é tanto minha quanto de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!